Oi, manas, bora aprender mais uma make pro Halloween. Essa vai ser a nossa inspiração de hoje. Vou usar os produtos da linha da Color Make, que eu tô testando pela segunda vez, então paciência. Pelo que eu vi nos vídeos da galera usando, tem que estar com o rosto bem limpo pra aplicar. Feito isso, eu vou tirar os cabelos aqui do caminho pra não colar junto e eu vou fazer uma camada com látex pra fixar a massa. E cuidado que ele arde o olho, tá? Vou aplicar com o olho fechado, que assim não tem perigo. Essa camada fina que eu vou aplicar, ela vai servir pra colar a massa e ajudar na fixação também. Eu percebi que o outro vídeo que eu não fiz isso, só de movimentar a boca ali, a massa já tava saindo. Bom, como diz na embalagem, é bom misturar ela, deixar ela bem homogênea antes de aplicar. Aí eu aplico com a ajuda de uma espátula e com os dedos, só que o dedo eu vou molhando na água pra diluir ali a beiradinha e modelar bem. Não é tão fácil quanto parece, tá? No primeiro vídeo me esbabaquei toda pra fazer, agora eu senti que eu tô um pouco mais firme, mas ainda assim foi difícil. É um produto que eu tava muito ansiosa pra testar, que eu sempre vejo o pessoal usando e fico... Ai, que inveja, nunca acho um baratinho pra poder usar, pois achei e comprei pela Shopee, tá, pessoal? Se alguém procurar por lá, vai achar. Aí, assim, pra modelar tem que estar com os dedos bem leves pra não tirar a massa do lugar, que é o que eu fiz várias vezes, mas qualquer coisa é só vir colocar um pouquinho mais de novo e modelar a parte em volta. Sempre focando nas extremidades pra não deixar nenhuma marca de transição ali entre a massa e a pele, pra parecer o mais real possível. Aí fiz a mesma coisa aqui do outro lado e no topo do nariz também, como eu vou fazer o corte, dar toda a volta ali no rosto. Bom, assim que eu terminar de aplicar, eu vou pegar uma espátula mais fininha, mas pode usar a mesma, tá? O que vocês tiverem aí que dê pra... Pode até ser um palito de dente. Então, pra dar o efeito de pele costurada, tem que ficar um vãozinho no meio. Então, a gente vai fazer 2 cortes. Eu vou marcar aqui o primeiro, tentando seguir bem retinho até o outro lado do rosto. E um segundo corte, né? Mais ou menos meio centímetro de distância desse primeiro corte, para ficar esse vãozinho. E depois é só tirar com cuidado para não tirar a camada de látex de baixo, que foi o que eu fiz essa primeira puxada, que quase saiu tudo de uma vez. Só de encostar com a espátula ali nesse vãozinho, ele já vai caindo o pedaço, porque ficou bem pequenininho, então vai ser fácil, não precisa botar muita força. Feito isso, com essa mesma espátula, eu vou dar uma chatadinha nas beiradas, para deixar bem retinho e não deixar muitos vãos, sabe? Muitas ondinhas. Que como eu não tenho muita prática, não foi um corte limpo assim, então tem que dar uma ajeitadinha. Certo, agora vamos selar essa massa com látex. Vou usar o mesmo pincelzinho de antes e vou aplicar por cima de toda a massa. Aí assim, pra durar, seca com o secador, passa mais uma camada, seca com o secador, passa umas 3 camadas e seca com jato frio, né, pra não sofrer. Bom, feito isso, a gente vai selar tudo com um pó translúcido, porque a textura do látex, ela não adere em nada, nem base, nem sombra, então a gente tem que passar o pó pra ficar mais aderente. Bom, eu vou prender aqui o cabelo e vou aplicar a base por todo o rosto, porque agora a gente vai fazer uma make de bonequinha. E eu gosto de aplicar a base com o pincel e finalizar com essa esponjinha de pano, não sei vocês, me contem aí nos comentários. Vou fazer também já a sobrancelha e eu vou fazer ela bem marcada, apesar de que ela vai estar escondida atrás da franja, né, mas já pra... Fica aí a referência pra vocês, né, que eu imagino boneca assim, do rosto todo bem marcadinho. Certo, agora eu vou para os olhos, eu vou tentar fazer aquele efeito de olhão bem fake, que normalmente o pessoal de cosplay usa bastante. Que é basicamente copiar as linhas naturais do olho, né, só que um pouquinho mais abaixo. Então, eu vou fazendo essa construção com 2 tons de marrom, marrom mais escuro, eu passo com um pincel chanfrado bem rente, ali onde eu quero que seja a linha de fato. E com um marrom mais claro eu vou esfumando para as extremidades, para dar um efeito ali de que é a minha bolsinha ali do olho, sabe? Minha bolsinha de olheira mesmo. Certo, agora eu vou fazer o branco do olho. Eu vou pegar um lápis, desenvolvi uma técnica exclusiva aqui para vocês, tá? Que eu nunca imaginei que eu ia conseguir passar lápis de olho com uma mão só. Mas tive que aprender, porque para gravar no vídeo só assim, porque eu não tenho um espelho fixo, né? Só eu uso das paletas aqui de casa, então é isso aí. Então, apliquei todo o lápis na linha d'água, na linha abaixo ali, rente à raiz dos cílios, e também no meio em volta da nossa saída ali da lágrima. Feito isso, agora dá pra vir com uma sombra cintilante no branco, ou um iluminador branco, que também serve para dar esse efeito de molhadinho. Assim que ficar tudo bem branquinho, eu volto com o marrom para esfumar ele aqui embaixo e dar uma mais ênfase ainda nessa linha. E querendo ou não, é esse marrom que vai definir o formato do meu olho. Aí eu retoquei ele com o marrom mais claro e agora eu venho com o marrom escuro bem rente a linha para destacar bem ali essa parte. Certo, feito isso, agora eu vou varrer todo o excesso de sombra ali que ficou com o pó, fixar com uma bruma e agora a gente vai delinear os cílios, que pra mim é minha parte favorita, né? E esse foi um desafio porque eu não tinha feito assim antes, mas vamos lá. Então, seguindo ali o marrom que a gente fez antes, bem na beiradinha, vou marcar com preto para definir de fato o formato do olho. E eu marquei primeiro os cílios mais compridos, os principais. E agora eu vou engrossando aos poucos. Conforme eu vou engrossando, eu vou dando uma curvadinha também, para deixar ele o mais natural possível.
Aí assim que eu marcar e definir bem esses 7 primeiros que eu marquei aqui, eu vou vir e fazer cílios menores entre eles. Então em cada vãozinho que ficou, eu coloquei mais um fiozinho. No fim parece um negócio super complexo, mas vocês estão vendo que é fácil. Só seguir o passo a passo, fazer cada parte de uma vez, que no fim tudo junto dá numa coisa só. Nesse outro lado eu tive um pouco de dificuldade porque eu passei o látex muito perto do olho, então a minha pele não estava lisa. Enfim, agora eu vou pro delineado de cima. Eu não vou fazer ele normal, seguindo ali no finalzinho do olho, como eu normalmente faço, eu vou marcar ele mais pro meio. Mais pro meio, mais pra cima também, pra também dar uma ênfase ali no fim, que o final do olho não é o final do olho real, ele é mais pra fora pra ser maior. Bom, feito isso, agora eu vou passar um pouco de brilho na pálpebra pra dar uma ênfase, deixar ela mais bonitinha também. Mas essa sombra fica do gosto de vocês, eu usei um douradinho bem claro. Passei também uma máscara de cílios, porque eu não sou muito fã dos cílios postiços, mas esse look super pede, então quem tem aí em casa já aproveita uma oportunidade pra usar. Bom, agora pra dar mais ênfase ainda nesse olhão e destacar, a gente vai colocar uma lente. É a primeira vez que eu tô experimentando essa marca, eu vou deixar aqui pra vocês que eu gostei bastante. E ela não é inteira preta, é só na beiradinha mesmo pra aumentar a íris do olho. E faz toda a diferença, né? Bom, agora bora pro corte, minha gente. Eu vou misturar esses dois pigmentos, um vermelho e um preto da linha da Color Make, pro tom ficar o mais próximo possível de um sangue. E eu vou usar pra diluir esse diluidor da Dapop, que eu comprei recentemente, tô gostando bastante também e foi super baratinho. Aí vou misturar aqui até ficar mais ou menos nesse tom. E com um pincel bem fininho, que é de delineador, eu vou aplicar no todo o meio, né, nesse vãozinho que a gente fez aqui. Vou passar bem também nessa beiradinha aqui de baixo, que, né, vamos pensar que a gravidade vai puxar esse sangue e vai pra ficar o mais natural possível. Bom, feito isso, eu vou começar a marcar os furinhos por onde vai passar o lacinho que vai estar costurando e segurando esse rostinho lindo. Só fui cuidando para os de cima ficarem bem alinhadinhos com os de baixo, que eu vou ter que colar depois as fitinhas nessa direção. E assim, já vou avisar que eu me empolguei no número de furinhos, não estava pensando no tempo que ia levar para colar as fitinhas depois. Me empolguei demais, então façam menos, façam assim, metade do tanto de furo que eu fiz. Feito isso, agora eu vou vir com o preto e eu vou marcar só na beiradinha desses furos que eu já criei com o vermelho. Aí eu vou pegar, não sei se dá pra ver que o pincel ele tá retinho, eu fui dobrando ele quando eu misturei ali a tinta, pra passar ele exatamente na beiradinha de baixo, nesses furinhos de baixo, e na beiradinha de cima, nos furinhos de cima, pra criar como se fosse uma sombra, pra parecer mesmo que ele tá ali com um furo de alto relevo e tudo mais. Aí assim que eu finalizar aqui, todos os furinhos já estiverem prontos, a gente vai começar a fazer a medição das fitas. Eu escolhi usar esse daqui, que é um fitilho de plástico, que ele é mais durinho e mais fácil de trabalhar. Eu até já deixei pronto aqui o lacinho que eu vou colar no final. Coloquei uma pedrinha no meio dele, bem princesinha. Vamos lá, como é que a gente vai dar o efeito de que é um tecido passando? Primeiro eu vou medir a distância entre os dois furinhos e eu vou cortando pedacinho por pedacinho. Cada pedacinho vai ter um tamanho diferente. Então, muita paciência nessa hora. Aí, medi, cortei com a tesourinha. Assim que eu tenho o tamanho, eu tirei as pontinhas, eu deixei as pontinhas dele bem fininha e o meio mais gordinho, para realmente parecer que o tecido tá dobrando ali quando ele entra no furo. Aí a gente vai colar com cola de cílios. Vou colocar uma bolinha de cola em cada ponta da fitinha e esperar secar. Quando estiver quase transparente, a gente vem com uma pinça que vai ajudar na aplicação, mas pode ser um alicate também, o que vocês preferirem para manusear. É um pouco chatinho para pegar o jeito no começo, mas depois que você pega o jeitinho ali para colar ele vai rapidinho. Já vou aproveitar e colocar o laço assim, que é a parte mais fácil, eu vou colocar no começo, porque, né? E como eu fiz muitos furinhos e eles muito juntos, então a costura, né? Costura fake aqui que a gente vai fazer, ela vai estar passando reta, mas se for deixar um espaço maior entre eles, dá pra fazer cruzadinho essas fitas que a gente tá colando agora. No caso aqui, eu fiz só o cruzado quando chegou no nariz, então as duas fitinhas do lado do nariz vão estar cruzadas, que é o único lugar que realmente deu espaço pra fazer isso. E assim, vai de cada um essa aplicação, tá? Eu achei mais fácil colocar a cola na fita e depois colar ela no rosto, mas dá pra fazer o contrário também, aplicar a cola no rosto e depois vir com a pinça e a fita e só grudar ali por cima. Vai de cada um. E juro pra vocês, tá? Eu fiquei 1 hora cortando e colando fitinha, mas, ai,
Finalmente acabou! E ficou lindo, valeu super a pena, então façam menos, tá? Façam ali metade como eu falei. E muito mais fácil do que usar a fita de tecido, viu? Ficou top. Gente, olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que eu fiz. Como ele é bem durinho, cada tamanho que eu cortava, pedacinho, né? Eu vinha e dava uma amolecida nele, assim, uma curvadinha pra ficar com esse efeito de alto relevo mesmo, parecer que é tecido e não plástico. Então agora eu só vou finalizar esse look e vou dar uma contornada no nariz, tanto aqui na parte de baixo e em cima, para ficar bem bonequinha. Vou passar um batom também, aqui no batom eu vou fazer um truque. Eu passei primeiro um marrom mais escuro por baixo, aí eu vou vir com terracota, que é meio que um laranjinha claro, e passar só no meio, para dar um efeito de volume. Também já vou soltar essa franja aqui assim, não sei como é que depois de 1 hora não marcou no tic-tac, mas enfim. Agora vamos para os detalhes. Vou voltar aqui com o pincel fininho e o sangue falso que a gente fez ali com o vermelho e o preto. E eu vou passar em cima da fita, bem nas beiradinhas. Agora que ela já tá bem fixa, que a cola já secou, vou acertar aqui esses detalhezinhos para parecer mais realista. E agora sim, parece pronto, está a coisa mais lindinha, mas ainda tá faltando terror e ainda tá faltando sangue. Então, vamos intensificar esse negócio. Vou pegar mais diluidor, vou colocar umas 10 gotinhas mais ou menos agora naquele vermelho que a gente fez. E vou usar uma escova de dente, mas pode ser uma escovinha de cílios também, só que essa aqui é um pouco mais fácil, pra espirrar tinta por todo o rosto. Agora sim tá começando a aparecer uma make de Halloween, mas ainda não vou parar por aí, vou dar uma dica de ouro pra vocês. Fazer um sangue comestível. Vou usar esses corantes que eu encontrei no mercado por uns R$3, 4 mais ou menos, bem baratinho. Mel, que ninguém merece colocar coisa ruim na boca, esse sangue vai ser bem docinho, bem gostoso. E o mel é que vai dar esse efeito de gelatinoso, mais ou menos, e não tão líquido. Olha só, gente, meu, fica muito realista. Coloquei um pouquinho pra escorrer aqui do nariz, como o corte tá passando pelo nariz, nada mais justo, né? E na boca também. Olha só, meu Deus, fica muito louco. Já dá pra causar um medo no Halloween desse ano, né, gente? Vai dizer. É assim, essa mistura é super prática pra fazer foto e vídeo, mas quem quiser fazer no rolê, né, levar um sanguinho falso aí, que vai pra uma festa de Halloween, leva num sprayzinho na hora de bater a foto, espirra na boca e tá tudo certo. Arrasem e não tenham medo de causar, tá bom? Ó, pra quem tava com medo que fosse manchar o dente, só de ir engolindo e comendo ali o mel já saiu tudo, ó. Não ficou quase nada e depois que eu escovei o dente também não ficou nenhuma manchinha, como se nada tivesse acontecido. Bom, espero que vocês tenham gostado, não esquece de curtir o vídeo e se ficou qualquer dúvida pode comentar aqui. Se for usar essa make, me marca, aqui estão as minhas redes sociais, por favor, adoro ver vocês usando. Assim, eu tô aprendendo a usar esses materiais e eu vou trazer aqui pra vocês tudo e espero que vocês tenham gostado das dicas também. Bom, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!